O Natal e o Ano Novo são as melhores épocas para tirar dinheiro da população. Não é surpresa que Hollywood esteja sempre disposto a participar dessa festa. Por isso, no final do ano, as telas de cinema se enchem de dezenas de filmes voltados para o público familiar. Muitos desses filmes não se destacam pela qualidade, mas graças à época, ainda assim, conseguem ter um bom desempenho nas bilheterias. Isso ocorre porque, em muitos países, é costume as famílias irem ao cinema juntas nessa época do ano. Em algum momento, pessoas ambiciosas perceberam que não era estritamente necessário lançar filmes protagonizados por um velhinho barrigudo para aproveitar a temporada de festas. Então, começaram a lançar projetos mais inusitados, que a princípio pareciam fadados ao fracasso. Curiosamente, alguns desses filmes acabaram arrecadando bilhões de dólares. Hoje em dia, a ênfase nas renas não é tão grande quanto antes, mas é interessante relembrar filmes com temática natalina. Entre eles, há tanto sucessos de bilheteria quanto fracassos que não encontraram seu público. Vamos lá! A maneira mais simples de atrair famílias para o cinema é usar o Papai Noel. Hollywood tentou fazer isso várias vezes, nem sempre com sucesso financeiro. Por exemplo, em 1985, um dos maiores fracassos do ano foi o filme Santa Claus: A Verdadeira História de Papai Noel. Ele foi produzido pelo estúdio Cannon Group, que tentava entrar em uma liga maior e deixar finalmente de fazer filmes com um homem que contou até o infinito 2 vezes, ou com uma estrela belga do balé. Nos estágios iniciais de produção, o projeto estava nas mãos de John Carpenter, o mesmo que dirigiu O Enigma do Outro Mundo, A Bruma Assassina e Fuga de Nova York. É assustador imaginar como seria sua versão do Papai Noel, mas parece que o estúdio conseguiu imaginá-la. Após ouvir as ideias de Carpenter e ver seu conceito para o Papai Noel, decidiram seguir um caminho diferente. O resultado foi Santa Claus: A Verdadeira História de Papai Noel, dirigido por Janos Swark. Antes de dirigir o filme de Papai Noel, Swark havia aperfeiçoado suas habilidades com Supergirl, um dos maiores fracassos de 1984. Santa Claus era um novo desafio para ele. O filme teve um orçamento enorme para a época, 50 milhões de dólares, mas arrecadou apenas 23 milhões nas bilheterias. Algumas fontes mencionam orçamentos de 30 ou 40 milhões, algo que não era incomum para o Cannon Group. Encontrar um contador competente em Hollywood é mais difícil do que parece. Então, os estúdios muitas vezes contratam profissionais por meio de anúncios de emprego. Mas, de qualquer forma, o filme teve um grande lançamento e uma campanha publicitária robusta. Assim, seu fracasso foi marcante, mesmo que o orçamento tenha sido de 30 milhões. Esse desastre desmotivou Hollywood a usar o Papai Noel como protagonista por vários anos. Só em 1994, a Disney decidiu arriscar com Meu Papai é Noel. Inicialmente, Bill Murray foi escolhido para o papel principal, e o roteiro foi escrito pensando nele. No entanto, após lê-lo, Murray alegou dores severas nas costas e pediu para não ser incomodado novamente. Há rumores de que a Disney lhe ofereceu um cachê recorde para o papel, mas aparentemente, sua saúde foi prioridade. Outra versão da história sugere que Murray recusou o projeto por considerá-lo voltado a um público com deficiência mental. Ele achou o humor muito estúpido e afirmou que não conseguiria interpretá-lo. Após a recusa de Murray, outros grandes nomes também recusaram o projeto, até que Tim Allen foi escolhido. Ele impressionou nos testes e estava disposto a trabalhar por $1. Sem muitas opções, a Disney até quebrou uma de suas regras. Devido à sua imagem voltada para o público familiar, o estúdio normalmente evita contratar pessoas com antecedentes criminais. Entretanto, Tim Allen tinha um passado de traficante de drogas, vendendo substâncias proibidas para famílias americanas, que muitas vezes levou a tragédias nessas famílias. Depois que seu cartel foi desmantelado, Allen foi preso e inicialmente condenado à prisão perpétua por suas operações em larga escala e disposição para atirar em policiais. No entanto, ele cooperou com a polícia, delatando o máximo de associados possível, o que reduziu sua pena para alguns anos. Após sair da prisão, ele se tornou ator e acabou interpretando o Papai Noel.
Na época, a escolha gerou um grande alvoroço. Executivos da Disney enfrentaram uma forte reação pública, sendo acusados de escalar seu antigo fornecedor de cocaína para o papel principal. Mas quando o filme foi lançado, toda a controvérsia rapidamente se dissipou. Com um orçamento de 22 milhões de dólares, Meu Papai é Noel arrecadou 189 milhões nas bilheterias. Tim Allen rapidamente se tornou uma estrela, assumindo papéis de dublagem, ganhando Globos de Ouro e acumulando milhões de dólares. O sucesso gerou duas sequências, em 2002 e em 2006. No segundo filme, o estúdio exagerou no orçamento, o que resultou em um desempenho mais modesto. Já no terceiro, o orçamento foi reduzido para 12 milhões, e o filme conseguiu arrecadar 10 vezes mais. Hoje, Tim Allen já não ganha milhões nem prêmios, mas sua transição de carreira foi, sem dúvidas, impressionante. Papai Noel às Avessas não é um filme para assistir em família. Isso porque sua classificação indicativa é para adultos. Em teoria, crianças não deveriam assisti-lo. Curiosamente, Billy Bob Thornton afirma que foi o primeiro filme dele que o tornou reconhecido por crianças pequenas, que passaram a abordá-lo com perguntas bobas, algo que ele achava completamente assustador. Billy Bob, aliás, não foi a primeira escolha do estúdio para o papel principal. A produção de Papai Noel às Avessas não enfrentou muitos problemas durante as filmagens, mas a fase de pré-produção se arrastou por vários anos. Se o filme tivesse sido feito mais cedo, poderia ter sido completamente diferente. Inicialmente, o projeto estava nas mãos da Universal Studios e o roteiro era bem mais leve, visando uma classificação etária mais acessível. Durante esse período, Jack Nicholson demonstrou interesse no papel principal. Ele adorava o roteiro, mas teve que desistir devido a atrasos na pré-produção e ao seu compromisso com o filme Alguém Tem que Ceder. Depois de Nicholson, Bill Murray chegou a considerar o papel, o mesmo que ele havia recusado na versão infantil anos antes. Contudo, enquanto o roteiro era novamente reescrito, Murray precisou se retirar para gravar Encontros e Desencontros. Após sua saída, a Universal tentou contratar Robert De Niro e James Gandolfini. Ambos estavam interessados, mas tiveram que recusar devido a conflitos de agenda. Eventualmente, a Universal desistiu do projeto, já tendo investido milhões em roteiros e preparações, e Papai Noel às Avessas foi assumido pela Dimension Films. E só depois disso, o papel do Papai Noel foi para Billy Bob Thornton. Como a Dimension Films estava muito menos preocupada com a classificação indicativa, Papai Noel às Avessas recebeu uma classificação para maiores de idade, mas teve seu orçamento reduzido pela metade. Graças a isso, um roteiro que agradava a todos foi concluído em pouco tempo. Os irmãos Coen, responsáveis por Fargo e Onde os Fracos Não Têm Vez, ajudaram a polir o script, embora seus nomes não tenham aparecido nos créditos. Billy Bob Thornton revelou em sua autobiografia que se tivesse a chance de reviver as filmagens de algum de seus filmes, escolheria Papai Noel às Avessas. Ele confessou que na época bebia muito, chegando ao set muitas vezes em estado completamente inconsciente. Ironicamente, isso jogava a seu favor, pois seu estado combinava perfeitamente com o personagem, rendendo-lhe elogios por sua dedicação ao papel. Ele era ainda mais elogiado quando aparecia com uma ressaca severa, já que isso eliminava a necessidade de maquiagem. Papai Noel às Avessas estreou nos cinemas em novembro de 2003 e, com seu orçamento modesto de 23 milhões de dólares, conseguiu recuperar o investimento, arrecadando 76 milhões. Apesar de não ser um grande sucesso, o filme conquistou um status icônico ao longo do tempo, gerando bons lucros no mercado de vídeos domésticos. Discussões sobre uma sequência começaram ainda nos anos 2000, mas diversos problemas, principalmente relacionados ao roteiro, impediram que o projeto avançasse antes de 2015. Ou seja, a continuação só aconteceu 12 anos depois, um intervalo longo demais para um filme desse porte. Além disso, acabaram utilizando um dos roteiros previamente rejeitados, algo comum em projetos que demoram tanto para sair do papel. A sequência foi lançada em novembro de 2016, mas já não conseguiu atrair público. Com um custo de 26 milhões,
Papai Noel às Avessas 2 arrecadou apenas 23 milhões, tornando-se um fracasso. Às vezes, em vez do Papai Noel, os estúdios tentam usar seus ajudantes. Um exemplo disso é o filme Um Duende em Nova York, estrelado por Will Ferrell. Este filme, de fato, nos apresentou o diretor Jon Favreau. Sem este filme, é provável que Favreau não tivesse dirigido O Homem de Ferro, e Will Ferrell não teria se tornado uma superestrela, ganhando 20 milhões de dólares por filme. Tudo isso porque Um Duende em Nova York, com um orçamento de 33 milhões de dólares, arrecadou 220 milhões nas bilheterias, dos quais 173 milhões vieram dos Estados Unidos. Tentativas de produzir uma sequência foram feitas várias vezes, mas Ferrell sempre recusou. No início dos anos 2010, ele até rejeitou uma oferta de 25 milhões de dólares por uma continuação. Naquela época, Ferrell ganhava 20 milhões por cada filme, então abrir mão de um projeto não era um grande sacrifício. Ele explicou que o principal fator era sua idade. Interpretar um elfo aos 45 anos simplesmente não teria o mesmo impacto que teria originalmente. O Grinch, estrelado por Jim Carrey, é habitualmente considerado um grande sucesso, mas ao contrário de Um Duende em Nova York, nunca houve planos para uma sequência. O filme acabou sendo muito caro devido à sua campanha publicitária, que custou 40 milhões de dólares apenas nos Estados Unidos. Os lucros vieram principalmente do mercado de vídeo doméstico, algo incomum para um filme com uma superestrela no papel principal. Com um orçamento de 123 milhões, o Grinch arrecadou 345 milhões nas bilheterias. 23 milhões foram para o cachê de Jim Carrey, que admitiu que odiou cada dia no set. Segundo ele, se soubesse o quanto sofreria com as longas sessões de maquiagem, teria pedido o dobro de dinheiro. No final dos anos 90, os estúdios tentaram substituir o Papai Noel por um boneco de neve e um ex-Batman. O resultado foi Uma Noite Mágica, um dos maiores fracassos de bilheteria de 1998. A história do projeto é um pouco parecida com a de Papai Noel às Avessas, pois várias estrelas de Hollywood passaram pelo papel principal antes de Michael Keaton finalmente assumir. Curiosamente, ele nem foi o primeiro Batman considerado para interpretar o boneco de neve. O filme Uma Noite Mágica foi inicialmente planejado como um verdadeiro blockbuster de fim de ano. O papel principal deveria ser interpretado por Kevin Costner. Na época, Costner ainda era uma das maiores estrelas de Hollywood, e os estúdios financiavam seus projetos com entusiasmo. Porém, o fracasso de Waterworld abalou sua reputação. Surgiu um conflito sobre o pagamento, e Costner deixou o projeto para trabalhar no Mensageiro. Depois disso, Mel Gibson foi convidado para o papel. Ao contrário de Costner, ele não havia enfrentado grandes fracassos e parecia uma escolha mais segura. Gibson considerou o papel por algum tempo, mas acabou desistindo devido à falta de tempo. Em seguida, George Clooney entrou no projeto e sugeriu mudanças no roteiro, mas também abandonou a produção. Nesse momento, Sam Raimi entrou na equipe e apresentou um novo roteiro. Contudo, após algum tempo de trabalho no projeto, Sam Raimi se cansou das constantes revisões e saiu para dirigir Homem-Aranha. Foi então que Michael Keaton assumiu o papel principal. Devido a essas mudanças, Uma Noite Mágica aparece frequentemente com orçamentos variados. Alguns dizem que o filme custou 85 milhões de dólares, enquanto outros apontam 45 milhões. Isso ocorre porque, ao longo do desenvolvimento, o projeto passou por várias mãos e estúdios, que investiram grandes somas em pré-produção e roteiristas. Se considerarmos apenas o orçamento final, o custo do filme foi de 45 milhões. Para 1998, isso ainda era uma quantia substancial, equivalente a 80 milhões hoje. Por fim, Uma Noite Mágica arrecadou apenas 34 milhões nas bilheterias. Se o orçamento fosse realmente de 85 milhões, isso seria considerado um fracasso catastrófico. Com um orçamento de 45 milhões, o desempenho do filme só pode ser descrito como extremamente ruim. Muitos atribuem o fracasso ao filme de terror Jack Frost, lançado um ano antes. Esse filme, sobre um boneco de neve assassino,
foi direto para vídeo e ganhou notoriedade suficiente para gerar uma sequência. Nos Estados Unidos, Uma Noite Mágica também teve o nome de Jack Frost. A semelhança nos títulos confundiu aparentemente o público, levando alguns a temer que o filme estrelado por Keaton fosse uma continuação da violenta comédia de terror. Muitos atores talentosos e conhecidos também têm mostrado interesse em lucrar com filmes de Natal. No início dos anos 2000, Nicolas Cage tentou embarcar nesse trem familiar com Um Homem de Família. Contudo, o filme enfrentou a concorrência pesada de O Grinch e de Mel Gibson com Do Que as Mulheres Gostam. Embora não possa ser considerado um fracasso de bilheteria, Um Homem de Família teve um orçamento de 60 milhões de dólares e arrecadou 120 milhões, o que sugere que o lucro para o estúdio só foi alcançado com as vendas em mídias físicas. Na mesma época, Ben Affleck também tentou celebrar as festas com Sobrevivendo ao Natal. No entanto, sua busca pelo espírito natalino quase lhe custou a carreira nos anos 2000. Sobrevivendo ao Natal é um daqueles projetos que Ben menciona com algumas palavras nada amigáveis. Esse filme também foi um eterno em desenvolvimento, mas ao contrário de outros projetos mencionados anteriormente, que ao menos tentaram criar um roteiro coeso, aqui optaram por uma abordagem mais direta e começaram a filmar sem roteiro. Diretores e atores relataram que ao chegarem ao set, simplesmente improvisavam e inventavam na hora o que seria gravado no dia. Por suas brilhantes ideias, o filme acabou indicado ao Prêmio Framboesa de Ouro na categoria Pior Roteiro. Com um orçamento de 45 milhões, arrecadou apenas 14 milhões de dólares nas bilheterias. E como não mencionar os diversos projetos de animação que exploram a imagem do Papai Noel com tanto entusiasmo quanto os filmes live action? Curiosamente, a animação registra muitos fracassos natalinos, motivo pelo qual os estúdios preferem produzir curtas-metragens com personagens já conhecidos, reservando os longas-metragens para outros temas. Ainda assim, houve algumas tentativas notáveis nesse gênero. Em 2012, a DreamWorks tentou encantar o público com A Origem dos Guardiões. Parecia que todos os ingredientes para o sucesso estavam lá: Papai Noel, neve, magia e uma data de estreia estratégica. Mas o lançamento do filme, que teve um orçamento de 145 milhões, levou ao rompimento com a Paramount. A Origem dos Guardiões arrecadou 306 milhões de dólares, o que, à primeira vista, não parece tão ruim. Porém, a DreamWorks teve que ceder 15% da receita à Paramount, responsável pela distribuição, e o projeto acabou se tornando o maior golpe financeiro da história da DreamWorks. O estúdio foi forçado a demitir mais de 300 funcionários e praticamente desmantelar seu segundo departamento de animação, responsável por Monstros vs Alienígenas e Megamente. Desde 2013, a DreamWorks começou a reduzir os orçamentos de seus projetos e, atualmente, não é mais o mesmo estúdio que competia de igual para igual com a Disney. Hoje é uma sombra do que foi. Aliás, um ano antes de A Origem dos Guardiões, outro projeto de animação natalino afundou nas bilheterias, Operação Presente. Com um orçamento de 100 milhões, arrecadou apenas 147 milhões de dólares. Antes disso, o caminho para o fracasso foi pavimentado pelo projeto de Robert Zemeckis, O Expresso Polar. Apesar de um marketing agressivo e da tecnologia pioneira de captura de movimentos de Zemeckis, o filme, com orçamento de 165 milhões, arrecadou apenas 305 milhões de dólares, apesar das boas avaliações do público. O estúdio de Zemeckis tentou novamente em 2009, desta vez com Jim Carrey em Os Fantasmas de Scrooge. Dessa vez, o projeto exigiu 200 milhões de dólares, mas conseguiu arrecadar apenas 325 milhões. Alguém pode se perguntar como o estúdio conseguiu sobreviver a tantos fracassos. A resposta é simples. Enquanto filmes como O Expresso Polar e A Lenda de Beowulf afundavam, o estúdio lucrava bem com projetos como Náufrago. Quando as dificuldades financeiras aumentaram, surgiu um contrato com a Disney, que encomendou Os Fantasmas de Scrooge e Marte Precisa de Mães. Com o fracasso desses filmes, a parceria foi encerrada, e Zemeckis teve que fechar seu estúdio. Em resumo,
Filmes de Natal estão longe de serem uma aposta garantida. A concorrência é feroz. Enquanto Esqueceram de Mim continua arrecadando milhões, muitas outras produções fracassam espetacularmente. Mas como todos acreditam em milagres, é certo que nunca ficaremos sem filmes de Natal. Afinal, sempre há quem esteja disposto a tentar a sorte. Obrigada pela sua atenção. Inscreva-se e fique conectado.